Amém? Querido. De repente, né? Um dia nós estamos, outro dia não estamos. 283 cidades em estado de calamidade pública, de 441 do estado do Rio Grande do Sul. Mais da metade do estado está em situação de calamidade pública. A gente, não sei se vocês viram vídeos aí, apareceram, a água baixou, o gado todo morto. Perderam pessoas que tinham, no dia seguinte, não tinha mais nada. Então, alguns tinham família, no dia seguinte, perderam todos. Crianças que estão lá, resgataram crianças que não acharam os pais. E essa é a realidade. Então, o dia vem como ladrão, né? De repente, você tem tudo e amanhã pode não ter nada. Então, isso nos faz pensar, quando o juízo de Deus chega, não digo que é juízo, não digo que é acidente, não digo que é nada, mas para muitos foi o último dia. Para muitos foi o dia do juízo para eles. Para algumas cidades e para tudo. Amém? Então, eu não sei. Pessoas... Tem profetas, tem homens de Deus, mulheres de Deus, dizendo que é um juízo, porque o estado do Rio Grande do Sul, o governador é um homossexual, casado com outro homem, a primeira dama é um homem. Né? E não sei dizer, eu não vou fazer juízo, mas só que é o seguinte, estava normal. Passamos a encarar isso como normal. E a Bíblia tem nome para isso. Então, quando um povo escolhe seu governante, eu acho que de alguma maneira Deus se incomoda, né? Quando um povo escolhe um presidente ladrão, eu acho que tem alguma consequência. Então, nós temos que pensar que talvez Deus esteja olhando com um modo diferente para o nosso Brasil. Amém? A despeito, então, que a igreja tem um papel importante de continuar orando e fazendo a sua parte. Não digo que é juízo de Deus, mas nos faz refletir. Quando nós começamos a pensar que o errado é certo e o errado é normal, o pecado faz parte, então a gente nos faz conviver com isso também em nossa vida, no nosso cotidiano, não é verdade? Começarmos a pensar a respeito dessas coisas. Porque quantas coisas nós estamos admitindo como normal? Aceitando como normal? Irmão, esse negócio de ideologia, bissexual, trans, para com isso, irmão. Vamos ficar GLSQ, PP, QRST, UVXYZ, mais alguma coisa, né? Não, aí tá inteirado, irmão, né? Eu não sei não, né? Eu não entendo desse negócio e nem quero saber. E com o risco de ser preso, porque às vezes a gente vai estar discriminando alguém, alguma coisa, entendeu? Então estou aqui, mas, né? Vai saber, daqui a pouco nosso vídeo cai. Amém? Então, nós temos que repensar muito das coisas. Aqui também aqui não é preso porque eles não entendem o que a gente está falando, mas que o japonês também já está entrando nessa, né? Não pode falar mais nada, entendeu? Então, muitas coisas, estamos vivendo tempos estranhos. E aceitando como normal o que não é normal. Mas Deus tem vindo falar com a sua igreja. Nós tivemos aqui domingo passado uma visitação sobrenatural de Deus. Foi algo, eu posso te dizer que poucas vezes eu vi Deus se manifestar dessa maneira. Tomar a irmã no profético. E aí, tem coisas que às vezes está todo mundo no meio daquele mover, outros envolvidos, outros caídos, enfim.
Mas na hora do profético, que aquela senhora que estava aqui, ela começou a bater a mão num sinal profético, que é aquele sinal, a batidinha de mão, simboliza que Deus está chamando a atenção. Olhem para mim que eu vou falar. Começou a falar. E aí vemos o mover sobrenatural de Deus, mas no final ela começou a falar em espanhol. Aí espanhol eu entendo. Mas estava muito barulho na igreja, eu gravei. Eu falei, depois eu pus perto da boca dela o microfone, que aí depois eu ouviria em casa. E aí eu ouvi aquela gravação. Então ela diz assim, que esta é a igreja, né? Esta é a minha igreja. Igreja na qual eu posso manifestar que eu sou o Deus de poder. Que aqui eu posso manifestar o meu poder. Então eu fiquei pensando nisso, né? Que essa é a igreja que eu escolhi para manifestar o meu poder. Porque essa é a minha igreja. Então isso me fez ficar pensando muito. Não só na gente, mas naquilo que a gente... Então quer dizer que tem igreja que não deixa manifestar o poder de Deus. Então, tem igreja que não deixa manifestar o poder de Deus. O profético, o sobrenatural, né? Então, eu entendi que nós estamos no caminho certo. A gente consegue reunir aqui gerações diferentes de idade, visões e doutrinas diferentes, né? E nós respeitamos a diferença dos diferentes que chegam, e os diferentes que chegam estão aprendendo a nos respeitar pela nossa diferença. E isso, nós formamos uma igreja de unidade, né? Unidade é quando todos os diferentes conseguem se juntar e se entenderem. Uniformidade é quando todos são iguais. Se eu usar terno, todo mundo tem que usar terno. Se eu usar sapato, ninguém pode usar tênis. Isso é, né? É uniformidade. A gente ser todos iguais. Profetizar tem regra, né? Para cantar tem regra. Então, às vezes a gente quer pôr o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Então, nós vimos que o manifestar o poder de Deus nessas 3 últimas semanas, que veio Marcelo Casagrande, veio o apóstolo Nime e veio o pastor Davi Feijó. Nós vimos os 3 na unção de cura, o poder de Deus manifesto na vida deles, com revelações de Deus, mas de forma totalmente distintas. Cada um na sua maneira de ser, Deus respeita a maneira de cada um ser, mas o poder é o mesmo. Então nós podemos presenciar isso. Deus falando que quer nos usar como igreja de poder, uma igreja de cura. Está falando de mim? Não, está falando de vocês. A igreja somos nós. Eu, você, todos nós. Então isso exige de nós uma posição, uma postura de entender o que Deus está falando para a sua igreja. Jesus, quando diz a igreja, está falando em Apocalipse, ele diz, aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Parece algo óbvio, parece algo, né? Tem ouvido é para ouvir mesmo, mas não é nesse sentido. Aquele que tem ouvido, entenda o que eu estou dizendo. Aquele que tem ouvido, obedeça o que eu estou falando. Aquele que eu tenho ouvido, use-o, né? Para entender, para seguir os caminhos que eu estou dando para vocês. Então, veio o profético, eu acredito em profeta, irmão. Eu entendo quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Quando eu digo quando não é que é do diabo, às vezes da pessoa, e a gente pode às vezes ficar meio, né? Mas o que aconteceu domingo aqui foi indubitavelmente o manifestar de Deus com a igreja. E isso, né? E essas palavras ficaram batendo no meu coração, né? A respeito daquilo que foi dito para a igreja. Então, orem, orem. E a menina no final foi tomada de uma palavra profética, falando, você que ouve, né?
cante, dance ou pregue, que Deus está falando com você, né, continuamente sobre aquilo que é o seu chamado, aquilo que Ele quer que você faça, e você fica lutando com isso. E a palavra foi: se entrega, irmão, obedeça, siga aquilo que Deus está falando com você, porque Deus está lidando com toda a igreja de uma maneira poderosa. Então eu acredito que vai despontar ministérios poderosos aqui dentro. Pessoas vão falar em línguas, revelação, né? Interpretação de língua. Eu sei que Deus aqui está disposto a se derramar seus dons sobre a igreja. E o tempo é esse, nós temos que entender. Quando o tempo de Deus chega para a igreja, quando chega o tempo de Deus para a sua vida, porque o difícil de nós é entendermos. Por vezes sabemos o que Deus quer da gente, mas não discernimos o tempo. A dificuldade é saber fazer o que Deus quer que a gente faça e nós o façamos no tempo certo. E nós queremos escolher, às vezes, o tempo de Deus. Eu não sei que tempo você está vivendo hoje na sua vida, irmão. Mas eu sei que é um tempo de portas abertas. Porque se teve algo que aconteceu, foi... Quando Deus fala, Ele repete. Quando Deus fala, Ele usa seus profetas. Ele adverte, Ele continua falando. E Deus falou sobre portas abertas. Deus chegou e falou: é o tempo dessa igreja. Lembra o que eu estava falando? Algo rompeu no mundo espiritual. Eu não sei o que foi, mas eu sei que algo mudou no mundo espiritual para as nossas vidas. E aí começou a vir os profetas. Começou a vir os profetas e começaram a falar, né? Algo, né? O céu está aberto, essa igreja está diferente, aqui as coisas fluem, aqui está diferente, chegou o tempo de vocês, é o tempo de vocês, é um tempo de crescimento, é um tempo que vai faltar cadeira, é um tempo que Deus vai trazer vidas, é um tempo, e começou a vir as promessas, e mas tudo alinhado com aquilo que Ele já tinha falado ao nosso coração. Amém? Porque Deus não faz nada na terra antes que fale aos seus. E aí, nós tivemos 3 confirmações da mesma palavra que Ele já tinha falado com a gente, com a igreja. E veio. E aí, o apóstolo Nime veio com a palavra: as portas não vão abrir, as portas já estão abertas. Porque aquele que abre, ninguém fecha. E tem uma porta aberta para vocês que ninguém mais pode fechar. Amém? Então ele disse, aí seguindo. Lembra que eu falei? Eu não sei como, uma vez vai ter uma porta aqui na igreja. Então isso aqui é uma porta, aqui ó. Só que ela não fecha, né? Eles travaram aqui. São uma porta com 2 lados. Não, pode deixar fechada, não é para abrir. Não é aberta, não é para fechar. Bem? Então tá aí. Os irmãos vieram, fizeram a porta. E a gente vai deixar ela aqui por 7 semanas. Ela vai simbolizar, e a gente, toda semana a gente vai dar uma palavra sobre a porta. Não vamos pregar, mas nós vamos trazer algo, um memorial. E você vai nessas 7 semanas, né? Chegar e falar qual a porta que você quer que esteja aberta na sua vida. Então, nunca fiz campanha. Não que eu seja contra, mas nunca recebi uma direção de Deus para fazer. Eu só faço o que Deus manda. Eu não faço porque os outros fazem. Se Deus mandar, eu faço. Se Deus mandar eu subir 1 ano no monte, eu subo. Subimos 1 ano no monte. Não foi? Se Deus fala no meu coração, eu vou e faço. Agora, não sou contra a campanha, só que Deus nunca colocou no meu coração para fazer uma campanha. Então, mas dessa vez veio o profeta e falou, faça isso. Eu entendi, que falei, eu vou fazer. Então são 7 semanas da campanha das portas abertas, da porta aberta. Amém? Então, passo para você que essas 7 semanas abra seu ministério. Que seja um tempo de abrir portas que estão fechadas, de portas que não se abrem, e que vai ser o tempo de abrir suas portas. Durante essas 7 semanas,
abrirão portas na sua vida. Coloque isso diante do Senhor. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem as portas que precisam ser abertas. Coloque diante do Senhor que serão as nossas 7 semanas para a conquista do nosso objetivo. Amém? Amém. Vai ser para a igreja. E na 7ª semana nós vamos estar passando pela porta aberta. Amém? Então eu creio. Olha, arrepiou tudo, gente. Olha, né? Arrepiou tudo aqui. Meu Deus. Sabe quando é aquela coisa espiritual que bateu no céu? Ó, arrepiou tudo. Arrepiou aí? Meu Deus, que coisa. Então, estamos nisso. Obediência, né? A gente tem que crer no sobrenatural, irmão. A gente tem que crer que é assim que faz. Deus, é uma direção de Deus, vamos obedecer e que as coisas vão acontecer. Então, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 6. Apocalipse 3, 6. Amém? Começa aqui, aquilo que eu disse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém. Até aí. E foi nisso meu pensamento. Nisso a meditação, que começou a falar de porta, mas a primeira coisa que vem à minha cabeça falou, uma chave. A gente precisa às vezes de chave. E precisa entender, quando veio esse versículo, ficou assim, aquele que tem a chave de Davi. E aí a gente vai pensar na chave, fala assim, porque a porta está aberta, mas alguém tinha que ter a chave. Já pensou? Situações que a gente precisa de uma chave, não é? Você esquece a chave da porta do carro. Eu já vi uns casais aqui, temos que fazendo uns desesperos aí nos carros, que os carros mais antigos a chave trava por dentro, né? E a pessoa fica sem chave para abrir o carro. E não é um desespero quando a gente tem uma porta e não sabe como abrir? Ou você não tem uma chave que serve, você fica ali, qual é a chave que abre essa porta? Não é verdade? Quando a gente pega lá, eu sofro disso, quando a gente pega, lá na firma a gente troca muito de caminhão, então quando a gente vai abastecer, aí eu não sei qual que é a chave do tanque, a gente fica procurando e quando vai lá, vai com um molho de chave, um monte de chave, fica testando uma por uma, e para ver se abre, e quando tem aquela chave, que às vezes a fechadura não é boa, e a chave é certa, mas a gente fica virando e o negócio não abre, e aí a gente desiste da chave certa e começa a pegar a chave errada, né? Quem já passou por esses perrengues? A porta ali da entrada, você vai com a chave certa e o negócio não abre. Aí a pessoa desce e fala, acho que eu peguei errado, né? E volta, e enfim, aí daí a pouco, se a pessoa entra, a porta trava sozinha, né? Tem gente que ficou trancado lá de fora. Teve um irmão que ficou trancado no... eu vou contar. Não, eu vou contar. Irmão, é o seguinte, a gente vai nos hotéis, os hotéis são tudo moderno hoje em dia. Tem lugar que eles dão um cartão para nós. Então você chega assim no cadeado, só põe o cartão assim, abre. Aí você chega lá do lado de dentro, aí já acende as luzes tudo, porque ele leu na chave. Mas os antigos, eles têm um chaveirinho assim, você abre a porta, aí você tem que enfiar no buraco, porque ele é a chave da luz. Aí você não sabe que aquilo é uma chave, irmão.
Não, eu já passei por isso. Primeira vez que eu fui no hotel, eu fui levar um pessoal lá em outro estado. Aí a pessoa falou assim: não, você dorme no hotel essa noite, amanhã você volta com o caminhãozinho que eu estava levando a mudança. Nunca tinha entrado no hotel. Aí chegou lá no hotel, nevando. Estava lá para o lado de Fukushima. Aí na hora que eu entrei no hotel, aí eu abri o quarto. Aí eu fui ligar a luz, não ligava nenhuma. Fui tomar banho, banho gelado. Gente, eu tomei banho gelado e dormi no escuro. Não acendeu uma luz. E eu fui embora sem saber. Eu só fui descobrir na segunda vez que eu fui no hotel que tinha que enfiar a chave no buraco. Passei uma noite do inferno, né? Que eu não sabia usar a chave. Sabe que você recebeu uma chave da luz, mas eu não sabia usar. Eu não sabia como funcionar, né? Aí teve um irmão que tem aquele negócio, esses hotéis, a porta só abre pelo lado de dentro. Aí o irmão saiu de roupão lá para dar tchau para a irmã. Hã? Eu só vou falar o milagre, não vou falar o nome do santo. Amém? Aí ele saiu, ficou trancado lá de fora de roupão. Estava com a chave, mas estava com o lado errado, né? Deixou a chave do lado de dentro. Então a chave pode resolver nossos problemas, mas se não sabermos usá-la, pode gerar muitos problemas na nossa vida. Então, a gente, passado essa pequena ilustração, né, de sofrimento por causa de chave, nós pensar que chegou, Davi tinha uma chave. Eu falei: que chave é essa? Que chave que Davi tinha na mão? Tem de importante que Deus vai falar, né? Deus está falando de portas abertas, mas está falando aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando. Aquele, o Todo-Poderoso, é o verdadeiro que tem a chave de Davi, que o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Então eu falei assim: por que a chave de Davi? O que Davi tinha? Mudou, né, a ponto de o próprio Jesus dizer para as pessoas, trazer uma mensagem para nós falando: Davi tinha uma chave, levou um nome. Davi tinha acesso ao trono do rei. Davi tinha acesso a mim. Antes mesmo de eu nascer, Jesus já está falando dele. Então nós começamos a analisar a história de Davi. Porque Davi, antes de ser rei, ele era adorador, ele era levita, ele era um homem que quando cantava e tocava, os demônios saíam da presença, da vida das pessoas. Digo porque quando chamaram ao rei, é porque ele já era famoso por causa disso. Ninguém te coloca diante de autoridades ou diante de homens poderosos se você não tiver feito algo na sua comunidade, no seu lugar. Vai ser observado, você vai ser chamado porque é algo que você já faz. Você vai ser chamado por Deus, mas primeiro você vai ter que passar a crescer dentro da sua comunidade. A sua fama vai sair daqui. Quem vai te conhecer, quem vai te chamar, é porque você está rompendo o caminho da sua comunidade. Não tem esse negócio do cara ser famoso lá fora e não ser bom aqui dentro. Então, o nome dele atingiu o país de tal maneira que quando foi perguntar de alguém que poderia cantar, falaram: Davi. Tem um menino lá que é fera. Quando ele canta, os demônios saem das pessoas. Quando ele canta, o céu se abre. E o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos? Vamos lá, a gente olhar os nossos exemplos que vivemos agora. Eram três profetas com a mesma unção, mas chamados diferentes, que agiam de maneira diferente, que estiveram aqui conosco. O mover de Deus. Mas todos eles tinham algo em comum. Eles tinham que aguardar o final
a presença do Espírito que chegou e que abriu as portas, ele tinha que sentir que abriu. Ele falou, o céu abriu. Enquanto o céu não abre, eles não oram. E o que eles usavam? Todos eles tinham a mesma ferramenta. Louvor no final. Uma música suave, enaltecendo. Eles navegavam dentro disso. Quando a Reis capítulo 3 fala, quando chamaram Eliseu para profetizar aos reis que iriam para uma guerra, o profeta disse, traz-me um tangedor, um tocador de instrumentos. Tocasse e atraísse a presença de Deus. Então nós temos uma chave. Davi era um adorador. Então você quer algo diferente? Não, adora. Está ruim? Adora. Está difícil? Adora. Quer ver um céu aberto na sua casa? Adora. Glorifica o nome de Jesus. Ora, que essa é a chave. É uma das chaves. Sabe? A chave de acesso ao trono. A chave de acesso ao Pai. A chave que abre céus para que aconteçam milagres. Temos que ser uma igreja que adora. Em espírito e em verdade. Precisa de uma grande banda? Precisa? Não. Precisa que adore. Pode ser um playback? Pode. Se a gente tem uma equipe ungida, ótimo. Se não tem, adora, que Deus vai fazer. Porque Deus olha o coração do homem. Como nós estamos fazendo. Então necessitamos de uma chave. A chave da adoração, ela é primordial. Davi entendia tanto disso, que olha, ele quebrou uma regra. Moisés fez o sacrifício contínuo. Quando ele construiu o tabernáculo, Deus instruiu ele em Levítico para que ele fizesse ofertas de sacrifício da manhã, da tarde, da noite, matando carneiros, matando bodes, despejando o sangue no altar, para que fosse remido o pecado do povo. Mas Davi, quando ele vai buscar a Arca da Aliança, ele traz de novo para a sua cidade, ele traz para Jerusalém, e quando ele traz ali, ele constrói um tabernáculo, uma outra tenda, e ali ele promove uma mudança. Ele levanta levitas ou tocadores, para que houvesse adoração contínua, 24 horas por dia. 24 horas por dia tinha adoração, faziam rodízio de cantores para que não parasse a adoração. Era a maneira que ele aprendeu a ter acesso a Deus. E dessa maneira ele também instituiu um tempo de adoração em Jerusalém para o povo de Israel. Amém? Então, são maneiras de entender as chaves que acessam o trono. No livro Quarta Dimensão do pastor Dave Young Cho, o antigo Paul Young Cho, da maior igreja do mundo, que é lá da Coreia, ele ensina como devemos fazer para atingir essa quarta dimensão. Sair da dimensão terrestre para entrar na dimensão espiritual. Então o livreto dele é um livrinho desse que já vendeu milhões de cópias, porque ali ele vai nos ensinar como ele conseguia transformar o natural no sobrenatural, trazer para o natural. Então, homens que foram usados para que aleijados de pernas assim totalmente tortas, elas começaram a ser consertadas, viveram milagres sobrenaturais na Coreia, de aleijados andarem, cegos verem. O ministério dele foi de muita cura e milagres, mas milagres sobrenaturais. E o todo coreano, quando vai no Brasil, dá bronca nos brasileiros. Você pegar algumas pregações de coreano lá no Brasil, você vai ver que eles não aliviam. Eles não aliviam. Teve um coreano que estava pregando num congresso, aí ele pegou e falou: eu não acredito que vocês estão andando ainda, que Deus vai falar e vocês ainda estão andando. Eu não acredito que tem alguém indo no banheiro no meio de uma pregação. Chegamos na Coreia, vamos participar do congresso, do culto da madrugada, 5 horas da manhã, temos que estar lá, começa o culto. Mas às 4 da manhã as intercessoras já estão lá para orar pelo culto de oração. Elas intercedem pelo culto de oração. Eles oram constantemente. E aí como era uma igreja metodista, tinha os primeiros 15 minutos, 20 minutos, eu não lembro,
que era de adoração, o louvor cantava, falava. Aí tinha um tempo de 6 horas, era 6 horas, até, acho que era 6 horas, começava a palavra, era 6 horas, não era nem 6:01, o pastor começava às 6 horas, acabava às 6:15, ou era 6:30, e dali começava o período de oração. Aí começava o período de oração, aí eles falavam para a gente, turma de brasileiros, 40 pastores, eles falavam, antes das 7, vocês não tirem o joelho do chão e nem saiam para ir no banheiro fazer qualquer coisa, senão toda a igreja vai achar que vocês estão doentes. Ninguém para de orar antes de 1 hora. A igreja inteira, se alguém levanta antes de 1 hora de oração, tem aqueles que só saem às 7 horas por causa do trabalho, esses estão liberados, mas quem está orando, eles falam assim, não se movam antes desse horário, porque para eles é algo que não é que é feio, é que não tem nem sentido para eles, porque eles oram muito. Então, a Coreia foi um país que entendeu como usar a chave da comunhão, a chave da oração. Eles chegam e conseguiam atingir o reino de Deus, abrir as portas através da oração, dessa comunhão. Então, quando eles entram no sobrenatural, irmão, eles oram muito, eles oram demais. A igreja que nós estávamos indo comprou uma montanha agora para fazer a montanha de oração, que nem o David Show tem a montanha de oração dele. Lá tem os lugares chamados cavernas, que você entra lá, pega uma chavinha, e eu vou te falar, eu pensava que era caverna mesmo. Aí quando eu cheguei lá, então, assim, ó, eles pegam uma parede e faz que nem, já viu aquelas casinhas de cachorro? Dessa alturinha assim, ó, com a portinha. Aí que você pega uma chave para um daquele lá, você já tem que entrar agacha de joelho. Um cubículo lá que aí você entra lá e se tranca de concreto, você fica lá dentro e fica orando. E a turma se fecha lá para orar e para orar. Então é normal eles se isolarem para ficar orando e falam em línguas e tal. Por quê? É um país que acontece muito milagre. Você acha que o Japão é tremendo com tudo que tem? O Japão é grande ainda. A Coreia é desse tamanhozinho, irmão. 2 horas você atravessa o país. De carro. É desse tamanhozinho. E o negócio lá funciona tudo. É tudo moderno. É tudo tremendo. O país ali tem mais de 50% de evangélicos, num país que a bandeira é um símbolo do Yin e Yang. É um símbolo da nova era. Num país desse, conseguiu hoje ter a maioria de cristãos. O budismo caiu lá, não é mais a primeira religião. Por quê? Venceram, romperam através da oração. Amém? Então, chaves para a nossa vida. A gente precisa entender que poder que existe nessas chaves. Olha aqui, em Mateus 16:19, diz assim, dar-te-ei a chave do reino do céu. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Dar-te-ei as chaves do reino dos Deus. Quando Deus dá a chave a Pedro, Deus está entregando uma chave de abertura. Então existem chaves para várias finalidades que Deus pode nos entregar. Desde aqui, quer ver? Em Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Então tem uma chave de conhecimento. Diz que os ímpios roubaram a chave da ciência, a chave do conhecimento para o povo, para manter o povo na ignorância. Então, você quer sabedoria, irmão? Pede a chave. Tem prosperidade? Tem a chave. Tem a chave para prosperar, tem a chave para crescer. Tem chaves no mundo espiritual que vão abrir portas, chaves específicas. Deus é específico naquilo que você quer buscar. Ah, Deus me abençoa. Ah, irmão, tem tanta bênção. Ah, Deus, abre a porta do ministério. Não, Deus já falou como Ele quer te usar. Busque especificamente naquilo que você quer. Se é evangelista, se você é pastoral, né? Busque as chaves, irmão. Busque a chave para a sua vida. Quer crescimento na visão celular? Pegamos a chave no seminário. Qual que é a chave que nos foi dada? Porque tem chaves que vêm para a vida da gente.
Quando nós ganhamos entendimento, muitas revelações são chaves para a nossa vida. Eu estava no hospital internado, fui tirar aquele lipoma, aquele caroço que cresceu, que tive que tirar, fazer a cirurgia, e lá eu mergulhei nos vídeos de um pastor me mandou do Brasil, eu nunca tinha ouvido falar de Randy Clark, e aí ele me mandou 4, 5 vídeos e me questionando, o que você acha disso? Aí eu assisti todos, e eu falei, eu acho o máximo, gostei. Aí, né, porque ele é meio polêmico, mas eu achei sensacional. Para mim foram chaves. E aí eu saí de lá, eu falei, cara, Deus me deu uma chave. Deus me deu uma chave de como orar. Deus me deu uma chave de como usar a unção de cura. Aí eu fiz o teste aqui, cheguei na quinta-feira, pegamos os irmãos aqui, começamos a orar. Já a irmã Eliane estava com aquele colete, arrancou o colete, nunca mais usou, para a honra e glória do Senhor, né? Daqui da coluna. Então, começamos a ver curas sobrenaturais. Aí eu falei, Deus, eu quero mais, eu quero gente que entende, eu quero gente que manja, eu quero gente que vem aqui, não é para mim, é para a igreja. Aí trouxe o Casagrande, aí veio o Nime, aí veio o Fejole. Tudo começou a vir, eu nem fui atrás do Fejole, eles que vieram atrás de mim. E por quê? Porque a gente já entrou na busca, e Deus sabe o coração da gente, sabe o que a gente está procurando. E ele falou, filho, você está no caminho certo, toma mais um aí para você ver. Né? Bem, e aí foi, porque pegamos uma chave. Você tem que entender quando a chave vem para a sua vida. Qual que é a chave das revelações que você recebeu naquele congresso? Quais as chaves para a sua vida, para o seu ministério, para a sua célula que você recebeu? Sabe? Tem chaves que eu vou soltar aqui. A gente quer fazer um sucesso. Você quer uma célula maravilhosa? Você quer uma célula que rompe? Domina a sua primeira célula. Seja líder da sua célula. A nossa primeira célula, a nossa família. Próspero dentro da sua célula. Seja líder na sua célula. Seja sacerdote na sua célula. E quando você conseguir influenciar a sua casa, você vai influenciar. Se você não influenciar a sua casa, não tenta, não, irmão. Vai dar ruim. Você não vai conseguir influenciar a vida de outro. Então, começa por aí. Bateram ali, né? Foi daqui que pegaram a gente lá, né? Assim, Deus, então a gente tem que nos focar na nossa casa. Traga unidade na sua casa. Traga uma visão. Dê uma visão. Que nós líderes somos? Tem gente que liderar pensa que é ser chefe. Chefe manda. Líder influencia. Chefe manda. Eu disse, eu falei. Obedece. Isso é chefe. Eu já falei. Eu já disse. Isso é chefe. Líder influencia. Você tem que dar visão para a sua família. Você tem que dar visão para a sua casa. Qual a sua visão, homem de Deus? Qual a sua visão, mulher de Deus? Influencie sua casa. Una ela no mesmo objetivo. A gente tem um destino, a gente tem um objetivo, e a gente vai caminhar junto. E a gente vai vencer, a gente vai romper. Porque tem chefe, que são chefes de família. Ele manda, ele vê, e todo mundo segue, quer queira, quer não queira, porque a visão é só a minha. Se você não tem a visão que eu tenho, problema seu, você vai seguir a minha do mesmo jeito. Você não é capaz de influenciar a sua geração. Nós queremos líderes que vão influenciar a sua geração. Diga amém. Quero que Deus levante líderes nessa casa. Homens que vão influenciar a sua casa, que vai influenciar a sua família, que vão influenciar seus filhos, que vão influenciar os seus parentes. Porque isso é ser líder. Chefe nós não precisamos, chefe nós nomeamos. Chefe a gente dá cargo. Chefe a gente dá posição. Líder não precisa de posição. Líder ele lidera, ele influencia, sem precisar mandar. Amém? Então dar-te-ei as chaves do reino do céu. Depois, em Apocalipse, olha aqui. Porque uma das chaves é a autoridade. Em Isaías 22, ele diz, quando ele vai
Deus quer levantar um rei, vai destituir um, e vai levantar Eliaquim. Aí ele chama Eliaquim e diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Bem, Deus não se confunde, olha lá, ele falou em Isaías lá atrás, 700 anos antes de Jesus nascer, e depois Jesus repete a mesma frase para João. Porque Deus não se contradiz. Ele dá autoridade para a gente conquistar. Deus está dando autoridade para você conquistar seu território. Deus, quando está falando de dar uma chave de Davi para sua casa, Ele está falando de você conquistar o seu território. Ele tem autoridade sobre você, porque Davi foi um homem que conquistou toda a sua geografia. Tudo que foi dito que ele iria conquistar, que o povo de Israel conquistaria, ele conquistou. Foi o único rei que atingiu a maior conquista territorial. Salomão só manteve, mas quem conquistou foi Davi. Davi conquistou todo o território que Deus entregou para ele. Por quê? Porque ele tinha a chave de acesso a Deus. Ele conquistou a chave da autoridade, ele conquistou a chave da intimidade, ele conquistou a chave da adoração, ele conquistou a chave do coração de Deus, irmão. Que quando a pessoa entende o coração de Deus e Deus se alinha, por quê? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele conseguiu a chave do coração de Deus, irmão. Ele teve acesso ao coração de Deus. Deus quer intimidade. Então não tem autoridade sem intimidade. Não tem conquista sem intimidade. Então estamos vivendo um tempo, irmão, de grandes conquistas. É um tempo de oração, adoração. A pastora Dani está abrindo um grupo de intercessores no WhatsApp. Depois procurem ela, quem quiser participar. Vamos estabelecer horários, porque é o horário que você puder. Você está ali, fazer uma cobertura de oração pela minha vida, pela vida da pastora, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Amém? Carecemos dessa oração, carecemos dessa cobertura. Amém? Vamos vencer, irmão, através da oração, dessa unidade. Amém? Que somos uma igreja próspera e continuaremos sendo. O pastor Tiago falou: acho que o apóstolo não tem salário. Eu não acho, eu tenho certeza. Nunca tive. Nem eu, nem a apóstola. Nunca tivemos. Não é porque não merecemos ou que somos contra. Porque eu tive que fazer uma opção. Ou eu faço para mim, ou eu faço para o reino. Então, como o dinheiro não dava para as duas coisas, então eu optei pelo reino. Então eu continuo trabalhando. Um dia Deus fala: para. Mas por enquanto não supriu para isso. Mas no dia que suprir, não vejo problema nenhum, que a Bíblia diz que digno do salário são aqueles que servem ao Senhor. Amém? Então, mas não é por causa de nenhuma questão filosófica, não, é questão prática. Fala assim: prefiro não ter, mas que nós podemos ter uma igreja próspera. Então, por isso que muita gente não entende como a Aleluia pode ter o prédio desse tamanho, como pode ter as coisas que faz, como pode fazer tudo sem fazer campanha de arrecadação nem nada, e a gente sobrar todo mês. Por quê? Porque somos extremamente fiéis a Ele. Amém? E Ele tem sido fiel conosco, e em tudo nós temos sobejado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Temos para nós e temos para dar. Pastor Paulo Roya mandou os vídeos. Acho que semana que vem eu vou passar aqui, lá das igrejas que nós estamos ajudando através da vida dele, mandando a foto da esposa dele, que ela ajudamos a pagar a inscrição de um curso de enfermagem que ela quer fazer para poder ajudar o povo lá, e ela está fazendo o curso. Foi nós que patrocinamos uma boa parte daquilo que pudemos dar. Nós, que eu digo, a igreja Aleluia Church. E agora fiz um acerto com ele, que nós vamos dar um pequeno salário para ele durante um ano. Pelo menos eu fiz um compromisso de um ano. Comecei o mês passado. Não é muito, irmão, é 10 mil ienes. Mas nós vamos dar 10 mil ienes mensal para ele pelo menos garantir uma renda mínima para ele, que lá dá quase um salário mínimo. Né? Não resolve, mas já ajuda. Então a gente, de acordo com as nossas forças, nós estamos fazendo. Eu acredito que isso, né, Deus olha e se agrada. Amém? Porque ele cuida de várias igrejas lá em Moçambique.
E ele vem mostrando de tudo que ele sai para o interior, porque tem várias congregações que são pastores que ele levantou. O pastor Paulo Roya, que eu conheci na Coreia. Gente, menino muito sério, né? Menino que eu falo tem uns 30, 31 anos agora. Gente, então quando vocês sentirem também de fazer uma oferta para missões, podem fazer, que vão ser bem encaminhadas, que elas vão para lá. Amém? Eu tenho um projeto que eu quero ajudar a pastora Aparecida lá do Maceió, da Lagoas, aquela que eu falei que tem lá, que tem um trabalho com os alcoólatras, que ela foi ganha para Jesus no presídio, que era uma mulher da vida, estava no presídio, foi ganha para Jesus, e hoje ela cuida de 3 igrejas lá, que ela abriu da Obreiros de Cristo, ela tem ajudado, né, que fez lá milagres, que a prefeitura deu até terreno para construir a igreja, porque eles ficaram assustados, porque lá é daquela cidade que você vai, chega domingo de manhã, está cheio de gente caída no chão. Quem é do interior sabe como é que é, esses interiores não, pessoas ficam bêbadas que não conseguem voltar para casa, e o chão cheio daqueles alcoólatras, e ela conseguiu pregar para eles, e muitos ali foram recuperados. E o prefeito foi querer saber, falou: o que aconteceu? O que vocês estão fazendo? Que tinha crônicos aqui que estão na sua igreja. Ele sabe que o alcoolismo é considerado uma doença crônica sem cura. E lá foram recuperados para a honra e glória do Senhor. Então, também é um outro projeto que eu tenho, que eu quero conseguir, num certo tempo, a gente conseguir dar pelo menos um salário mínimo para ela, todos os meses. Mas a gente chega lá, amém? Nós vamos crescer para isso. E somos igreja e vamos continuar fazendo missões. E tem isso que agora da ajuda para o Rio Grande do Sul. Quem sentir no coração, procura o irmão Mauro no final, porque eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Então, e no final, 1,18 no Apocalipse, ele diz assim: aquele que vive, estive morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, as chaves da morte e do inferno. Jesus quando morreu, desceu. A palavra nos diz que ele desceu. Aquele mesmo que desceu foi o que subiu. E ele desceu e pegou a chave. Né? Eu vejo, se você consegue imaginar, que vem, fecha seus olhos. Foi assim. Chegou Jesus, ele foi crucificado. E começaram a dizer: ele morreu, ele morreu. Tiraram seu corpo e levaram para uma tumba. Mas nesse período, os demônios faziam festa, porque gritavam: vencemos, vencemos o Messias, vencemos o Filho de Deus, ele está preso naquela cruz, agora ele está sendo enterrado, ele vai estar morto, nós vencemos. E o Satanás lá no inferno, no seu trono, perguntava assim: mandem notícias. E descia aquele e falava, porque o Satanás não é onisciente, ele depende da comunicação dos seus. E vinha aquele, ia para ele e dizia assim: ele está na cruz, ele está na cruz. Olha, ele está blasfemando. Satanás todo feliz. E olha, tiraram ele da cruz e levaram ele lá para uma cova. E Satanás todo feliz: vencemos a festa no inferno. E aí começam a ouvir: tum, 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 e começa a tremer o inferno, e Satanás começa a pensar: ei, o que está acontecendo? O que é isso? Aí esses guardas, vejam o que está acontecendo. É um homem de branco entrando no nosso território. E as pisadas dele que tremem todo o céu, abriram todas as portas do inferno. E ele vem, e Satanás entra em desespero. E eis que surge o homem de branco diante do capeta, diante de Satanás, e pisa na sua cabeça, e toma das suas mãos a chave do inferno e a chave da morte, e sobe. E ele venceu. E por causa dessa vitória, foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Por causa dessa vitória, que ele está com as chaves da morte em suas mãos,
Ele foi colocado sobre todo nome, assim, nos céus, na terra e debaixo da terra, só abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que todo nome é de confessar que Ele será o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dEle, porque a Ele foi dado todo o poder. É esse que conquistou essa vitória que está entregando na sua mão hoje. A chave de Davi. A chave da autoridade. A chave da vitória. A chave da conquista. A chave do seu ministério. A chave do seu chamado. É Ele. Não é outro. Só Ele pode entregar. Não é o apóstolo Paulo. Não é o apóstolo Davi. Não é o apóstolo Casagrande. Não. É Ele. Aquele que tem todo o poder para abrir uma porta e ninguém mais conseguir fechar. E eis que coloco diante de ti uma porta que está aberta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha também, ninguém abre. Mas essa está aberta para não mais fechar na sua vida. Diga amém. Diga amém. As palmas louvem ao Senhor Jesus. Glorificado é o nome dEle, para a honra, glória e louvor, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, o poderoso, o único, o Senhor dessa igreja. Aleluia! Tudo por Ele e para Ele. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Pastor, você dá honra para vocês ministrarem a Santa Ceia. Não só orarem, mas ministrarem. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia.